avançamos metade do mês. Eu não sei vocês, mas maio tá passando muito rápido, não é verdade? 16 de maio, vamos lá, concluir aí esse mês, né? A gente já passou da metade do mês, mas a semana tá só começando, o dia tá só começando, você vai ficar com a gente até 8 horas da manhã. E eu começo a semana falando de mais um assunto de muita repercussão durante o fim de semana, principalmente aqui na capital. A gente vai falar sobre a morte de mais um motoboy aqui em João Pessoa, vítima de acidente de trânsito. Esse acidente que aconteceu no bairro dos Estados, no cruzamento da Avenida Espírito Santo com a Piauí, foi no último sábado. Um acidente com um impacto muito impressionante. Tá vendo aí, ó, o registro. Esse é um dos registros aí que está colaborando com a polícia nesse processo de investigação para que possa ser aí de fato esclarecido quem cometeu aí a infração que acabou gerando isso. E essa daí já é a repercussão do acidente, viu? Mas eu quero destacar para vocês que o Bruno tinha 28 anos, infelizmente morreu na hora em que aconteceu o impacto. Essa aí que você vê na imagem é a responsável por esse acidente até então, né? A condutora deste veículo aí que foi incendiado por um grupo de motoboys. Agora a gente já vê a imagem, infelizmente, do sepultamento do Bruno, marcado por muita emoção. Então vou começar pedindo a atenção de vocês hoje para a gente abrir o programa mostrando para vocês essa história. Ele foi enterrado ontem no Cemitério do Cristo e você acompanha agora a reportagem completa para a gente entender toda essa história trágica que aconteceu neste fim de semana aqui na capital. Acompanha comigo. O momento da despedida não foi fácil para familiares e amigos de Bruno Batista, de 28 anos. O sofrimento de ver um jovem partindo tão cedo ainda não faz sentido na cabeça de seu Giovanni, pai do motoboy. Perder um filho desse, 28 anos, ia fazer 29, daqui a 2 meses. Trabalhador, não tem vício, não dá para entender, a ficha ainda tentando cair. O que deveria ser mais um dia de trabalho se transformou em uma tragédia. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã do sábado, no cruzamento da Avenida Espírito Santo com a Avenida Piauí, no bairro dos Estados. Com o impacto da batida, Bruno morreu na hora. Os colegas de trabalho da vítima ficaram indignados. Foi exatamente neste ponto que a motorista teve o carro incendiado. A ação foi cometida pelos motoboys, que se revoltaram com a atitude dela de fugir do local. O irmão tentava ajudá-la, mas teve o carro depredado. A família não concorda com a atitude, mas entendem a reação dos companheiros de trabalho de Bruno. Eu achei errado o que fizeram com o carro dela. Não aconselho ninguém a fazer aquilo, mas é a dor que a gente está sentindo. E na hora, cada um tem o seu modo de pensar e o seu modo de agir, né? E arca com suas consequências. A suspeita chegou a ser levada para a central de polícia. Foi ouvida e liberada para responder em liberdade. Em depoimento, ela falou que fugiu do local por medo da retaliação. Ela percebeu a chegada de outros motoboys, teve que sair do local para não ser agredida. Saiu do local, foi até outro local, ligaram para a polícia, comunicaram o fato. A própria polícia orientou que ela não voltasse ao local, sob pena dela sofrer alguma agressão. A família só pede justiça no caso. Só quero dizer que a gente quer justiça, né? Porque é uma pessoa que era muito querida tanto pela família como pelos amigos e no trabalho principalmente. E está sendo muito doloroso para minha prima porque um dia antes foi o aniversário dela, comemoramos todo mundo junto. E no outro dia recebeu uma notícia dessa. E para o pai de Bruno, as investigações dirão a verdade, seja ela qual for. Eu não quero vingança, não quero nada. Eu quero que a justiça seja feita, dependendo de quem estava errado. Não. Se meu filho estava errado, perante lá, se realmente a perícia constatar que ele pode estar errado ou não, ele pagou com a vida.
Infelizmente, se foi ela, vai ter que pagar a pena. É isso. A justiça vai ter que ser feita. O motoboy deixa a esposa, uma filha de 3 anos, os pais e mais 4 irmãos. Pensei que ele ia me enterrar. Eu estou enterrando ele. A fala desse pai é muito forte, né, gente? Mas mesmo diante dessa dor imensa, ele é muito lúcido, ele é muito claro na conduta que deve ser agora tomada por todos. Vamos aguardar a conclusão da investigação da Polícia Civil do Estado da Paraíba. São muitas as hipóteses, são muitas as suposições, mas ele próprio, né, que acabou de perder o filho dessa forma, ele diz: olha, eu só quero que a verdade apareça. Se era o meu filho que estava em alta velocidade e avançou o sinal, ou se era de fato a motorista, que o indício maior parece ser, porque ela foge do local e acontece toda essa sequência que você viu aí na reportagem, mas nós não podemos apontar agora, ou mesmo desde que o fato aconteceu até o momento, não há aí nenhuma conclusão sobre quem tem a culpa sobre esse acidente. Ou se ambos tinham uma culpa, ou se foi um erro do semáforo. São muitas as hipóteses. Mas, infelizmente, como o pai também relata, o Bruno perdeu a vida. E isso é muito forte para todos nós, porque nós ainda vivemos um dilema em relação a um caso muito parecido, muito semelhante, que é a morte do Kelton, né? Que foi numa proporção aí muito maior, mas que é um caso que segue até o momento sem conclusão, né? 8 meses na semana passada. Nós estamos há 8 meses procurando o assino nesse caso, né, do Kelton, do motoboy. Mas neste caso que aconteceu no fim de semana, toda a parte que poderia caber aí dentro desse processo, ela já foi tomada, né? A motorista apresentada, se comprometeu a responder, vai responder em liberdade até que esse inquérito seja concluído e aponte de fato de quem foi a culpa. Mas olha, solidariedade para a família, para os motoboys, gente. Eu sei que não são todos, mas alguns de vocês se exaltam. Vocês cometem muitas infrações, então não façam isso, não façam isso. E para todos vocês, né, prudência, paciência, tenham calma. Mas você vai dizer: mas você fala isso porque você não ganha por hora, você não ganha por entrega, mas a vida é mais importante. E nossos sentimentos para a família do Bruno, e que a gente vai seguir acompanhando de perto essa investigação da polícia para tentar de fato responder a pergunta que tanto se faz: quem tinha culpa sobre esse acidente? Era o motoboy ou era o motorista? A gente vai continuar acompanhando e seguindo de perto esse assunto, tá bom? 7h08, minha gente, esse é o meu assunto para começar, mas eu ainda tenho muito mais. Vamos juntos!